Beleza. Talvez escute o barulho de alguns passarinhos aí, mas não deve atrapalhar, não. Antes de ir para os exercícios, fazer uma breve revisão aqui de algumas coisinhas que é importante. Primeiro, diferenciar, né? O que é segmento de reta, semirreta e reta, porque são conceitos diferentes. O segmento de reta é só um pedaço da reta, só uma parte. Ele tem começo e tem fim, o segmento de reta. A gente lê assim, por exemplo, igual aqui, ó, AB, segmento de reta AB, e a gente escreve assim, o AB, B, certo? O AB com um tracinho em cima, uma barrinha. Já a semirreta, ela tem começo, tem uma origem, mas não tem fim. Igual aqui, ó, semirreta AB. Então, ela começa no A, passa por B e não tem fim. A gente lê assim, semirreta AB, e pode fazer abreviado assim. Com a setinha ela sai do A e passa pelo B e vai embora, né? Então, tem que fazer mais ou menos isso aqui em cima. Já a reta AB, ó, a reta que passa pelos pontos A e B, né? Então, ela é infinita para os dois sentidos, né? Tanto para a direita como para a esquerda. Então, aqui, ó, nós vamos colocar AB e setinha para os dois lados, reta AB. Bom, tô falando isso por quê? Porque nesses exercícios trabalha muito com ângulos, né? Então, aí vem a pergunta, o que é um ângulo? Bom, o ângulo nada mais é que a região compreendida, né, entre duas semirretas, que é esse caso aqui, ó. Então, por exemplo, igual aqui, ó. Você pega a semirreta AB, a semirreta AC, né? Então, elas têm uma origem comum. Aí, essa região de dentro aqui é um ângulo. A gente chama de ângulo interno. Mas, ela também, né, determina uma região aqui de fora. Essa região aqui de fora a gente chama de ângulo externo. Beleza. Vamos seguindo aqui. Aí, você precisa saber esse conceito aqui também, mas eu imagino que esteja fresco na cabeça de retas paralelas, né? Que são o quê? São retas que não possuem ponto em comum. Tudo bem que em estudos mais avançados dá para ver que retas paralelas têm um ponto em comum. Parecido quando você olha as linhas do trem de ferro. Você olha, beleza, aqui próximo de você estão paralelas, mas quando você avança a visão, olha lá na frente, parece que elas se encontram, né? Isso acontece quando você fala de infinito, mas não é o caso aqui. Então vamos lá. Então as retas paralelas não possuem ponto em comum. A gente representa dessa maneira, que é esse desenho de preto aqui, ó. São duas retas paralelas, R e S. Representa assim. Quando elas têm um ponto em comum, a gente fala que elas são retas concorrentes. Igual aqui, ó. As retas R e R têm um ponto em comum, um ponto A. São concorrentes, ou seja, não são paralelas. Então, paralelas com um corte aqui. Agora eu não lembro se é assim ou assim. Mas tem um jeito certo, vou olhar depois. Aí a gente fala o seguinte, que R interseção com R tem um ponto em comum, ponto A, certo? E falando em retas paralelas, quando a gente fala de retas paralelas, igual essas duas em azul, cortadas por essa de preto, a gente fala que essa de preto é uma transversal, né? Então elas determinam alguns ângulos que têm alguns nomes importantes. Igual aqui, ó. Esses dois em vermelho a gente chama de ângulos correspondentes. Isso quer dizer que se você pegar essa reta de baixo e transladando ela, ou seja, pegar ela, colocar ela aqui em cima, esse ângulo aqui de baixo, digamos assim, 1 e 2. Esse ângulo 2 vai coincidir com o ângulo 1, certo? Agora já os ângulos alterno-externos. Tem outros ângulos correspondentes aqui também, né? Certo? Ó, esse aqui é correspondente com este. Este aqui é correspondente com este aqui. E tem também esse de baixo, correspondente com esse outro aqui. Certo? Sempre na mesma posição.
Aí, os ângulos alternos externos. É quando você olha para a parte externa essas duas retas paralelas, ou seja, a parte de fora. Então, daqui, ó, e a palavra também aqui, ó, alternos, quer dizer que está alternando. Então, olha, externos do lado de fora e alternado, ó. Então, olha os vermelhos. Estão do lado de fora e estão alternados, ó. Do lado direito, do lado esquerdo, né? Os azuis, ó. Lado de fora e alternando. Primeiro do lado esquerdo, depois do lado direito. Isso é ângulos alternos internos, né? E o importante é o seguinte, que essa medida de vermelho com essa medida de vermelho tem o mesmo ângulo, certo? Essa de azul com essa de azul também tem o mesmo ângulo. Essas que eu comentei aqui antes, dos ângulos correspondentes, também tem a mesma medida, tem o mesmo ângulo. Agora, os ângulos alternos internos. Nos alternos internos, né? Agora a gente olha para a parte, né, interna, certo? E alternando também, né? Então, olha aqui a parte de dentro, preto com preto, né? Direita e esquerda tem a mesma medida. Alternou vermelho com vermelho, primeiro direita, depois esquerda tem a mesma medida. Beleza. Dá para verificar isso, que esses ângulos têm a mesma medida. Depois a gente pode fazer um exemplo. Agora, os ângulos adjacentes são ângulos que estão um do lado do outro aqui, ó, né? Igual aqui, ó, formando isso quando você tem um ângulo, né, um total de 180 graus. Então, a gente fala que alfa e beta são adjacentes. Eles estão tocando, um ângulo encosta no outro, é adjacente. Aí vem alguns conceitos importantes também, ó. O que são ângulos complementares? Quando a soma de dois ângulos, digamos alfa e beta, a soma é 180 graus. A gente vai ver que esse ângulo a gente chama de reto, né? Os ângulos suplementares já é outro conceito. É quando você soma dois ângulos, alfa e beta, e a soma dá 180 graus. A gente chama de ângulo raso meia volta. Temos também outro conceito que é pouco falado, mas que é importante, os ângulos replementares, que é quando a soma de dois ângulos dá 360 graus, tá? Então aqui tem um resuminho de todos os casos que a gente considera importante. Um ângulo nulo, 0 graus. Um ângulo agudo é um ângulo, digamos x, que ele é maior que 0 graus e menor que 90 graus. Ângulo reto, ele é exatamente 90 graus. Ângulo obtuso é um ângulo que ele está entre 90 e 180 graus. Então, ele tem que ser maior que 90 e menor que 180. Um ângulo raso, ou ângulo de meia volta, é um ângulo cuja medida é exatamente 180 graus. E uma volta é um ângulo cuja medida é 360 graus. Beleza, eu acho que com isso dá para resolver os exercícios, né, para tirar a dúvida aqui. Vamos lá. Pegar uma canetinha aqui. Ok. Olha só. Então, nesse exercício era para descobrir a medida do ângulo x e y, sabendo que as retas R e ST são paralelas. O ideal seria fazer as flechinhas aqui, tá? Porque são retas. Retas, elas são infinitas para os dois lados, mas movido pelo sentimento da preguiça, normalmente a gente não costuma fazer. Mas vamos lá. Olha só. Então, R e ST são retas paralelas. Então, essa reta em vermelho é uma transversal. A gente viu agora há pouco que retas paralelas cortadas por uma transversal, né, tem algumas propriedades interessantes, né? Então, aqui, ó, R e S são paralelas. Se está cortado por essa reta vermelha, a gente pode falar, então, ó, 100 graus, já deu uma medida, isso é importante, tem que dar uma medida, tem que dar um ponto de partida. Então, se aqui mede 100 graus, esse ângulo com esse ângulo, ou esse 100 graus com esse x, são o quê? São ângulos correspondentes. Então, daqui, você já descobre que esse x vale
100 graus, tá? Uma outra maneira de ver isso é o seguinte. Se aqui é 100 graus, aqui é 80 graus, certo? Tem uma outra propriedade que fala que esse ângulo mais esse tem que dar 180 graus. Então, você teria 80 graus mais x, isso tem que dar 180. Daqui, a gente tira o quê? Que x tem que ser 100 graus, né? Só passa 80 para cá, fica 180 menos 80, x dá 100 graus. Mas se você lembrar a questão de serem ângulos correspondentes, é mais rápido, né? Então, se aqui é 100, olha, esse está na mesma posição que esse, então aqui é 100 graus. Beleza. Agora, para descobrir o y, tem algumas alternativas. Por exemplo, isso aqui é 100 graus, né? Aqui vai ser 80 graus, para dar os 180. Aí, agora, se você olhar para as retas ST, eles são o quê? Eles são ângulos alternos internos. Então, alternando, né, dentro dessas duas paralelas aqui, S e T. Então, daqui você conclui que o y vale 80 graus. Então, se aqui é 80, olhando para a parte de dentro, do lado contrário, a 80, 80. Então, o y vale 80. Então, x vale 100 graus, o y é igual a 80 graus. Você pergunta, tem outras maneiras de ver que o y vale 80? Claro, tem outras maneiras. Por exemplo, isso aqui é 80, aqui vale 100 graus, né? E 100 graus, tudo isso aqui, ó, o 100 mais o y é um ângulo raso, é um ângulo de 180 graus. Então, 100 mais quanto para dar 180? 80, né? Então, y vale 80. Tá aí outra maneira de ver isso. Então, tá aqui a respostinha. Esse aqui, a letra B, dá para usar umas estratégias parecidas. Se quiser, pausa o vídeo aí e tenta fazer, né? É interessante tentar fazer sozinho primeiro. Mas uma coisa interessante aqui, ó, que esses dois, né? Se você somar eles, isso dá quanto? Dá 180 graus, né? Então, aqui, ó, x menos y somado com x mais y, né? Vou colocar assim, ó. Esse ângulo somado com esse, isso tem que dar 180 graus. Então, x menos y mais x mais y tem que dar 180 graus. Aí a gente pode simplificar, ó. Quanto que é menos y mais y? Esse com esse dá zero. Então, 2x é igual a 180. X vai dar quanto, então? 180 por 2, x vale 90 graus. Você descobriu o x, mas só isso não basta, né? Só isso não basta. Você agora vai pegar o valor do x e descobrir o y, correto? Só que se você for tentar usar o x aqui, ó, não vai funcionar. Por quê? Porque o y cancela, né? Então não dá certo. Então, de alguma maneira, tem que usar essas retas paralelas aqui. Então vamos lá. Olha. Aqui é 100 graus, aqui é 80 graus. Ah, tem um negócio que eu não falei também de ângulos opostos pelo vértice. Então, se aqui é 80 graus, ó, o oposto a ele, ponto de encontro aqui é o vértice, do lado de cá, é 80 graus também. Tá certo? Tem várias maneiras de resolver o exercício. Então, vamos lá. Se aqui é 80 graus, né? Olha só esse ângulo com esse outro aqui, por exemplo. Eles são, este com este, são ângulos correspondentes. Isso quer dizer o quê? Vou pegar outra cor aqui. Quer dizer que... e também poderia fazer, né, usando esse outro aqui, ó, que
talvez seja mais interessante, porque vai ficar positivo. Isso aqui é 80, aqui é 100 graus, né? Então, a gente pode falar o quê? Este com este são ângulos correspondentes. S e T são retas paralelas, né? Então, pode falar o quê? Que x mais y, isso tem que dar 100 graus. Então, o x vale 90. Então, a gente substitui aqui, ó. Troca esse x pelo valor dele, 90. 90 graus mais y igual a 100 graus. Nossa, esse graus aqui ficou esquisito. Então, y é igual a 100 graus menos 90 graus. Y vale 10 graus. Beleza? Agora, nessa letra C... Sai, formiga. Nessa letra C, acho que com as dicas agora que eu dei, você consegue resolver. Mas, pausa o vídeo e tenta fazer. Eu vou resolver aqui também. Olha, x mais 5 graus está aqui. X sobre 2 mais 30 graus está aqui. O que a gente sabe, ó? R é paralela a S, cortada por uma transversal T. Então, ó, esse ângulo aqui, x mais 5 graus, é oposto pelo vértice desse aqui. Isso quer dizer que aqui também é x mais 5 graus. Certinho? Olha bem, esse ângulo aqui, com esse de fora aqui, eles são opostos pelo vértice. Quer dizer que aqui também é x sobre 2 mais 30 graus. Mas olha bem, esse ângulo com esse, né? A gente viu agora há pouco que eles são chamados de alternos internos. Eles têm a mesma medida, então basta fazer uma continha. Qual continha? Você vai igualar os dois. X sobre 2 mais 30 graus é igual x mais 5. Faz essa continha, descobre o valor de x, tá? Pausa o vídeo e tenta fazer. Bom, vou fazer aqui. Daqui nós vamos tirar o que aqui? Vamos deixar tudo que é letra de um lado e número do outro, tá? Vai ficar assim, ó. Eu vou passar esses 5 graus para cá. E esse x sobre 2 para o outro lado, para o segundo membro. Então, vai ficar que jeito? Ó, escrevendo, vai ficar x menos x sobre 2 é igual a 30 menos 5 graus. Certo? Ah, ficou sem espaço aqui, mas vamos continuar aqui em cima. Continua aqui em cima. Então, aqui você tira o MMC, você vai chegar ao seguinte. X sobre 2 é igual a 25 graus. Então, agora multiplica cruzando. X é igual a, aqui ó, 25 vezes 2, 50 graus. Beleza? Agora, esse próximo aí é mais interessante. Cadê? Tá aqui a folhinha. Tá aqui. Quer descobrir o ângulo x, né? Observa bem, aqui você tem um 42, 143 e o x. Aí se a gente for tentar fazer algumas coisas, por exemplo, o que dá para fazer? 42 graus, né? A gente sabe que 42 mais esse cara aqui é um ângulo raso, certo? A gente sabe que 143 mais esse cara aqui também é um ângulo raso, ok? Então aqui, ó, 42 mais quanto que tá 180? Aqui vai dar o 138, certinho? E aqui vai dar quanto? 37, né? 37 graus. Mas isso não ajuda a descobrir o x ainda. Mas esse tipo de exercício tem um macetezinho, tem um truque. Eu não lembro aqui, digamos que aqui R e S, né? São paralelas. Isso aqui tem que ser uma informação dada. Aí o truque é o seguinte. Nós vamos pegar aqui no meio, vamos pegar uma canetinha azul mesmo.
e vamos construir uma reta paralela a RS, passando bem aqui no meio. Então vai ficar assim, ó, vou fazer um pontilhado, para ficar meio diferenciando. Tá aí. Então essa nova reta aqui, vou chamar de T, pontilhada, ela é paralela a S e a E, beleza. Tá vendo que eu dividi esse ângulo X aqui? Tá? Vamos chamar essa parte de cá de alfa e essa outra parte de beta. Com a seguinte condição, né? Se você somar o alfa com o beta, isso tem que dar o ângulo X, né? Aí agora, usando as propriedades que a gente viu de alternos internos, aquela coisa toda lá, não é difícil descobrir a soma de alfa com beta. Olha aqui. Olhando para esse lado, né, se T e S são retas paralelas, esse beta é o que do 42? Olha lá, olha o beta aqui, esse ângulo aqui. Ele, ó, está dentro das retas paralelas, estão alternando, são alternos internos. Então, beta é igual a 42. Primeira conclusão, o ângulo beta é igual a 42 graus. Viu que esse cara aqui não serviu para nada, né? Mas do lado de cá, a gente ia precisar descobrir o 37. Olha bem para as retas RT. Aqui é 37, né? A gente descobriu, fez a continha. Então, ó, esse ângulo alfa, que é esse pedaço, só esse pedaço aqui, com esse cara aqui, são alternos internos. Então, alfa mede... Então, aqui a gente conclui que alfa mede 37 graus. Olha, mais x é alfa mais beta. Então, nós vamos somar esses dois caras, né? O alfa é 37 graus e o beta é 42 graus. E isso dá 79 graus. E esse 79 graus é o x. Descobrimos o x. Certinho? Agora, vamos aqui para o número 3, né? Quer achar os ângulos agudos do exercício. Beleza. Essa reta aqui, vamos chamar de R e S, elas têm que ser paralelas. Cortado por essa transversal, vou chamar de T. Observa bem. Esse ângulo e esse, eles são ângulos o quê? Correspondentes, olha só. Estão na mesma posição. Colorir aqui. Estão na mesma posição, né? Isso quer dizer que a medida deste ângulo com a medida deste ângulo é a mesma. Então, a gente pode falar que esse ângulo aqui, 5x menos 48 graus, tem que ser igual a 3x mais 12 graus, né? Beleza? Então, agora é só fazer continha. Equação do primeiro grau. Deixa tudo que tem letra de um lado, número do outro, e descobre o x. Então, vamos lá. Então, vai ficar... Vamos passar 3x para cá, 48 menos 48 para lá, vai ficar 5x menos 3x igual 12 graus mais 48 graus. Isso vai dar 2x igual 50, 60. Aqui a gente conclui que x é, ó, passo dividindo, x vai ser 30 graus. Acabou o exercício? Não, porque ele quer os ângulos agudos. Lembrando o seguinte, ângulo agudo é aquele que está entre 90 e 0 graus, né? Tem que ser maior do que 0 e menor que 90. Beleza. Então, a gente pega o x, que vale 30, substitui ou aqui e descobre esse ângulo. Mas os ângulos agudos, pelo desenho, aparentemente são este, que tem a mesma medida, são opostos pelo vértice, e estes aqui. Também são opostos pelo vértice, tem a mesma medida, ó. A correspondência tem a mesma medida, alternos internos tem a mesma medida. Então, esses 4 de vermelhos aqui, ó, não basta fazer uma conta, porque os 4 têm a mesma medida. Então, vamos à continha, né? Então, nós vamos pegar, substituir esse x igual a 30 aqui, descobrir aquela medida ali. Vamos fazer. Então, vai
vai ficar o seguinte, 3 vezes o x, né? Mas o x aqui, ó, vale 30. Então, 3 vezes 30 graus mais 12 graus. Isso vai dar o quê? 3 vezes 30, 90, mais 12 graus. Isso deu 102 graus. Isso quer dizer o quê? Que esta parte aqui, que eu vou fazer de vermelho, quer dizer que tudo isto aqui vale 102 graus. E a gente só conseguiu descobrir 102 graus depois que descobriu esse x, sabendo que esses dois ângulos são correspondentes, têm a mesma medida. Beleza. Se aqui é 102 graus, para 180 falta quanto? 78, né? Então, se aqui é 78, aqui é 78, aqui é 78, aqui também. Que é a medida do ângulo agudo. Então, os ângulos agudos aqui medem 78 graus. Beleza? E os obtusos, que são maiores que 90 e menor que 180, medem 102. Eu não sei se tem dúvida nesse número 4. Cadê o tinha? Ah, tá aqui a perguntinha. Anotei aqui separado. A soma fala o seguinte. A soma dos 4 ângulos agudos é uma coisa. Essa continha é desse 3. Vamos lá. É o seguinte, a soma dos 4 ângulos agudos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal é igual a 80 graus. Nessas condições, podemos concluir que cada ângulo obtuso mede... Bom, é mais ou menos essa ideia aqui. Então, primeira coisa, vamos fazer um desenho. Então, aqui temos duas retas paralelas, certo? Digamos RS, cortada por uma transversal. Pode ser assim ou assim, tanto faz. T, digamos, né? Aí falou o seguinte, ó. A soma dos 4 ângulos agudos. Onde que vai estar os ângulos agudos aqui, ó? Tem um aqui, outro aqui. Vou fazer de vermelho. Tem um aqui, menor que 90 graus, maior que 0, e aqui. Falou o seguinte, a soma desses 4 ângulos, né, é igual a 80 graus. Como a gente não sabe a medida desses ângulos, nós vamos dar um nome para eles, digamos x. X, x e x, certo? Então, falou que a soma desses 4 ângulos, né, aqui a transversal é T, 80 graus. Isso quer dizer o quê? X mais x, 2x mais x, 3x mais x, 4x. Quer dizer que 4x é igual a 80 graus. Daqui, ó, passa a dividir, né? X é igual a 80 dividido por 4. Daqui a gente conclui o quê? Que o x tem que valer 20 graus. Beleza? Olha, se o x vale... E ele queria saber a medida do ângulo obtuso. Lembrando que os ângulos obtusos são esses aqui que eu vou colocar de azul. É este. Estes são os ângulos maiores do que 90 graus e menor que 180. Então, a gente quer saber a medida dos ângulos de azul. Ó, o x a gente já descobriu, vale 20. Igual a 20. Se o x vale 20, ó, essa parte de cima aqui é um ângulo raso. Tem que dar 180 graus. Então, 20 mais quanto que dá 180? 160. Então, a medida de cada ângulo obtuso aqui, ó, é 160 graus. Beleza? É isso aí, espero ter ajudado.